Silêncio. Depois o choro de um bebê. O choro para abruptamente. Silêncio novamente. Imagina acordar grávida em um hospital psiquiátrico. Você não sabe como chegou ali. Você não é louca. Mas sua família disse que você é. 9 meses depois você dá à luz. Segura seu bebê por alguns minutos, talvez horas. E então alguém tira ele de você. Você nunca mais vê esse bebê. E quando pergunta onde ele está, te dizem que você está delirando, que nunca houve bebê nenhum, que você imaginou tudo. Mas você não imaginou. O bebê era real. E ele foi vendido. Bem-vindo ao Asylum Brasil. Hoje vamos contar a história mais perturbadora que já investigamos até agora. Uma história sobre bebês que nasceram dentro de hospitais psiquiátricos brasileiros e simplesmente desapareceram. Vendidos, traficados, apagados dos registros, como se nunca tivessem existido. Isso não é teoria da conspiração. Isso está documentado. E aconteceu em escala industrial por décadas. Entre 1950 e 1990, milhares de mulheres deram à luz dentro de hospitais psiquiátricos brasileiros. Muitas delas não eram doentes mentais. Eram mulheres grávidas que a sociedade queria esconder. Mulheres solteiras, adolescentes, vítimas de estupro, prostitutas. Qualquer mulher cuja gravidez fosse considerada um problema social. E quando esses bebês nasciam, eles se tornavam mercadoria. A história começa em 1952, no Hospital Psiquiátrico Pinel, em São Paulo. Maria da Conceição tinha 17 anos quando foi internada. O motivo oficial? Histeria. O motivo real? Ela estava grávida e solteira. Seu pai, homem influente na sociedade paulistana, não podia permitir o escândalo. Então ele simplesmente fez a filha desaparecer. Maria passou 8 meses internada no Pinel. Tinha uma cela individual. Não recebia visitas. Não tinha direito a advogado. Estava completamente isolada do mundo exterior. Em abril de 1953, ela entrou em trabalho de parto. Deu à luz uma menina. Segurou a bebê por talvez 10 minutos. O suficiente para ver os olhos dela. O suficiente para contar os dedos. E então, uma enfermeira tirou a criança dizendo que precisava fazer exames de rotina. Maria nunca mais viu sua filha. Quando perguntava pela bebê, diziam que ela tinha morrido no parto. Quando Maria insistia que tinha segurado a bebê viva, que tinha ouvido o choro, diziam que ela estava confusa, que o parto tinha sido traumático, que ela precisava aceitar a perda e seguir em frente. 2 meses depois ela foi liberada. Voltou para casa e nunca mais falou sobre o assunto, porque quando falava, as pessoas olhavam para ela como se ela fosse realmente louca. Mas Maria não era louca, e sua filha não tinha morrido. Em 1987, 34 anos depois, uma mulher chamada Ana Paula começou a investigar suas origens. Ela tinha sido adotada em 1953. Tinha certidão de nascimento. Tinha pais que a amavam, mas sempre soube que era adotada. E quando seus pais adotivos morreram, ela encontrou documentos que não faziam sentido. O nome da mãe biológica na certidão não correspondia ao nome nos papéis de adoção. As datas não batiam. O hospital de nascimento listado nunca teve maternidade. Ana Paula contratou um investigador particular. E o que ele descobriu abriu uma caixa de Pandora que revelou um dos maiores escândalos da história da saúde pública brasileira. Ana Paula não tinha sido adotada legalmente. Ela tinha sido comprada. E sua mãe biológica não tinha morrido no parto. Sua mãe biológica era Maria da Conceição, que tinha sido internada em um hospital psiquiátrico grávida e saído sem o bebê. O investigador foi mais fundo e descobriu que o Hospital Pinel não era exceção, era regra. Entre 1950 e 1980, dezenas de hospitais psiquiátricos brasileiros funcionavam como centros de tráfico de bebês. Mulheres eram internadas grávidas, davam à luz. Os bebês eram registrados como mortos, e então eram vendidos para famílias ricas que queriam adotar sem burocracia. O sistema era assustadoramente organizado. Funcionava assim: quando uma mulher grávida era internada em um hospital psiquiátrico, médicos avaliavam se o bebê seria desejável para a adoção. Pele clara, sem deficiências visíveis, esses bebês tinham valor.
eram mantidos vivos. Os outros, os que não passavam na avaliação, realmente morriam. De negligência, de fome, de frio. Os bebês selecionados eram mantidos em uma ala separada do hospital, uma espécie de berçário clandestino. Enquanto isso, médicos e advogados já estavam negociando com famílias interessadas. O preço variava. Em 1960, um bebê custava o equivalente a 3 salários mínimos da época. Em 1980, o preço tinha subido para o equivalente a $20 mil. Quando a venda era acertada, o bebê recebia documentos falsos. Certidão de nascimento com os nomes dos pais compradores, como se a criança tivesse nascido deles, como se o parto tivesse acontecido em um hospital normal. Todos os registros do hospital psiquiátrico eram destruídos ou alterados para mostrar que o bebê tinha nascido morto. E a mãe biológica? Ela era informada que o bebê tinha morrido. Se ela insistisse, se ela fizesse muito barulho, se ela ameaçasse contar para alguém, ela simplesmente permanecia internada, por tempo indeterminado, até que parasse de perguntar, até que aceitasse a narrativa oficial, até que desistisse. O Dr. Fernando Almeida trabalhou no Hospital Psiquiátrico Juqueri entre 1965 e 1975. Em 2003, já aposentado e com câncer terminal, ele decidiu falar. Ele deu uma entrevista para um pequeno jornal do interior de São Paulo. A entrevista nunca foi publicada nos grandes veículos, mas a transcrição existe, e o que ele revelou foi aterrorizante. Segundo o Dr. Almeida, o Juqueri tinha um esquema de venda de bebês que funcionava como linha de produção. Ele estimou que durante os 10 anos em que trabalhou lá, pelo menos 300 bebês foram vendidos, 30 por ano, mais de 2 por mês. Ele disse que os médicos principais recebiam comissão por cada bebê vendido, que havia uma lista de espera de famílias querendo comprar, que o hospital tinha acordos com cartórios que forneciam documentação falsa. Ele disse mais. Disse que nem todos os bebês vinham de mães internadas. Alguns vinham de mulheres externas que eram pagas para engravidar e entregar o bebê. Mulheres pobres, prostitutas, mulheres que precisavam de dinheiro e não faziam perguntas. Essas mulheres recebiam assistência pré-natal no hospital, davam à luz ali, e saíam com dinheiro e sem bebê. E quando não havia bebês suficientes para atender a demanda, o hospital simplesmente roubava. Mulheres que davam à luz em hospitais públicos da região e cujos bebês apresentassem alguma complicação eram transferidas para o Juqueri, oficialmente para tratamento especializado. Mas uma vez lá dentro, se o bebê fosse desejável, ele entrava no sistema de venda. E a mãe era informada que o bebê não tinha resistido. O Dr. Almeida morreu 3 semanas depois de dar aquela entrevista. Levou muitos segredos para o túmulo, mas o suficiente ficou documentado para que investigações começassem. Em 2004, o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação oficial sobre tráfico de bebês em hospitais psiquiátricos. A investigação durou 6 anos. Exumou corpos, analisou certidões de nascimento, entrevistou sobreviventes e confirmou o que muitos já suspeitavam. O tráfico de bebês em hospitais psiquiátricos brasileiros foi sistemático, organizado e envolveu centenas de profissionais de saúde. Os números oficiais são assustadores. Entre 1950 e 1990, pelo menos 5.000 bebês foram vendidos através de hospitais psiquiátricos brasileiros. 5.000. E esse é o número conservador, baseado apenas em casos que puderam ser documentados. O número real pode ser 3 vezes maior. 5.000 bebês. 5.000 mães que nunca souberam o que aconteceu com seus filhos. 5.000 pessoas que cresceram sem saber que suas origens foram apagadas, que seus documentos são falsos, que suas histórias começam com uma mentira. Mas aqui está a parte que vai te deixar sem dormir hoje à noite. A investigação identificou os principais hospitais envolvidos, identificou médicos, identificou advogados, identificou cartórios, identificou famílias que compraram bebês sabendo da origem ilegal. E sabe quantas pessoas foram presas? Nenhuma. 0 condenações. Porque a maioria dos crimes havia prescrito. Porque muitos dos envolvidos já tinham morrido.
Porque provar a cadeia de responsabilidade era quase impossível depois de tantas décadas. Porque os documentos tinham sido destruídos. Porque as testemunhas tinham medo de falar. A investigação foi encerrada em 2010. Oficialmente por falta de provas suficientes para processar alguém. Não oficialmente porque era politicamente inconveniente continuar escavando. Porque revelava a cumplicidade de instituições respeitadas. Porque expunha que famílias tradicionais tinham filhos comprados. Porque mostrava que o Estado brasileiro tinha sido conivente com o tráfico de crianças por décadas. Maria da Conceição, aquela primeira mulher de quem falamos, morreu em 2001. Nunca soube o que aconteceu com sua filha. Nunca teve essa resposta. Ana Paula, a filha, tentou se conectar com a história da mãe biológica. Mas Maria já estava senil. Não reconhecia ninguém. Não lembrava de nada. As duas nunca tiveram a conversa que ambas mereciam ter. Ana Paula hoje tem 71 anos. Ela fundou uma associação para pessoas que suspeitam ter origem em tráfico de bebês. A associação tem mais de 1.000 membros. 1.000 pessoas que encontraram inconsistências em seus documentos, que fizeram testes de DNA e descobriram que não são filhos biológicos de quem pensavam, que têm certidões de nascimento com hospitais que não existiam, com médicos que nunca trabalharam ali, com datas que não batem. A associação oferece apoio psicológico, assistência jurídica, ajuda as pessoas a investigarem suas origens, mas o que não pode oferecer é a verdade completa, porque os arquivos foram destruídos, porque os envolvidos estão mortos, porque o governo não tem interesse em reabrir feridas antigas. Tem uma história específica que exemplifica perfeitamente o horror desse sistema. Em 1978, no Hospital Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, uma mulher chamada Clarice deu à luz gêmeos, menino e menina. Ela foi internada porque era esquizofrênica, diagnóstico real não fabricado. Ela realmente tinha uma condição psiquiátrica. Clarice deu à luz com assistência médica. Os bebês eram saudáveis, mas o protocolo do hospital era que mães com diagnóstico psiquiátrico não podiam manter os filhos. Então os gêmeos foram separados dela imediatamente. Clarice foi informada que eles tinham morrido, os dois, durante o parto. Mas aqui está o detalhe que torna essa história ainda mais cruel. Os gêmeos não foram vendidos juntos. Foram separados, vendidos para famílias diferentes, em cidades diferentes. A menina foi para uma família no Rio de Janeiro. O menino foi para uma família em São Paulo. Em 2015, a menina, agora adulta de 37 anos, fez um teste de DNA recreativo, daqueles testes de ancestralidade que estavam ficando populares. O teste revelou que ela tinha um meio-irmão. O sistema conectou ela com o irmão gêmeo, que tinha feito o mesmo teste coincidentemente. Os dois se encontraram. Descobriram que tinham nascido no mesmo dia, no mesmo hospital. Começaram a investigar e descobriram a verdade, que eram gêmeos, que tinham sido separados no nascimento, que suas mães adotivas não eram suas mães biológicas, que toda a história que conheciam era mentira. Eles tentaram encontrar Clarice. Descobriram que ela tinha falecido em 1994, ainda internada no Hospital Colônia. Tinha passado 16 anos lá dentro. Morreu sem saber que seus filhos tinham sobrevivido. Morreu acreditando que tinha perdido os dois no parto. Os gêmeos processaram o Estado do Rio de Janeiro pedindo acesso aos arquivos médicos da mãe, pedindo explicações, pedindo justiça. O processo foi arquivado. Razão oficial: prescrição. Os crimes teriam ocorrido há mais de 30 anos. Não havia mais nada que pudesse ser feito legalmente. Essa história se repete milhares de vezes, com pequenas variações, mas sempre com o mesmo final. Mães que nunca souberam, filhos que descobriram tarde demais, e um sistema que nunca foi responsabilizado. Tem um detalhe particularmente perturbador sobre esse esquema: os bebês que não eram vendidos, os que não passavam na seleção, os que nasciam com alguma deficiência ou característica indesejável. Esses bebês eram registrados como natimortos, mas nem sempre estavam mortos quando eram registrados. Há relatos de enfermeiras que trabalharam nesses hospitais,
Relatos que nunca foram oficialmente confirmados, mas que aparecem repetidamente em diferentes fontes. Relatos de bebês que nasciam vivos, mas eram deixados para morrer. Sem alimentação, sem aquecimento, simplesmente ignorados até que parassem de respirar, porque não tinham valor comercial, porque eram um problema, porque era mais fácil assim. Quantos bebês morreram dessa forma? Não sabemos. Os registros foram destruídos, mas baseado no número de natimortos reportados por esses hospitais, comparado com a taxa normal de natimortos, estima-se que pelo menos 2.000 bebês foram deixados para morrer intencionalmente. 2.000. Pensa nisso. 2.000 bebês que nasceram vivos e foram deliberadamente negligenciados até a morte porque não valiam dinheiro. 2.000 vidas que começaram e terminaram em questão de horas. Sem nomes, sem registros, sem memória. E aqui está uma pergunta que ninguém quer fazer, mas que precisa ser feita. Quantas pessoas que estão vivas hoje, que têm famílias, que têm carreiras, que têm filhos próprios, vieram desse sistema? Quantas pessoas foram bebês comprados e nunca souberam? Quantas pessoas olham para seus pais e não sabem que aqueles não são seus pais biológicos? Quantas pessoas têm irmãos biológicos que nunca conheceram? Com base nos números da investigação, estimamos que pelo menos 3.000 pessoas que foram traficadas como bebês ainda estão vivas hoje. 3.000 brasileiros que não sabem sua verdadeira origem, que acreditam em uma história de nascimento que é completamente falsa. E aqui está o pior. Mesmo que essas pessoas descubram a verdade, não há muito que possam fazer. A maioria dos registros foi destruída. A maioria das mães biológicas está morta. A maioria dos responsáveis está morta. O sistema que permitiu isso não existe mais. Pelo menos não dessa forma. Mas será que realmente não existe mais? Os hospitais psiquiátricos foram reformados. As leis mudaram. O sistema de adoção é mais regulado. Mas será que é suficiente? Será que não há outros esquemas funcionando agora, de outras formas, em outras instituições? Em 2019, houve denúncias de um esquema de venda de bebês envolvendo uma clínica de reabilitação no interior de São Paulo. Mulheres dependentes químicas que davam à luz na clínica e cujos bebês desapareciam. A investigação ainda está em andamento. Nenhuma conclusão até agora. O padrão é sempre o mesmo. Mulheres vulneráveis, instituições que operam longe dos olhos do público, documentação falsa e bebês que simplesmente desaparecem. A verdade é que o tráfico de bebês nunca parou completamente. Ele apenas mudou de forma. Ficou mais sofisticado, mais difícil de detectar. Mas continua acontecendo. Porque enquanto houver demanda por adoção sem burocracia, enquanto houver famílias dispostas a pagar sem fazer perguntas, enquanto houver mulheres vulneráveis que podem ser exploradas, o sistema vai continuar. Maria da Conceição nunca teve sua filha de volta. Clarice morreu sem saber que seus gêmeos tinham sobrevivido. As 1.000 pessoas na associação de Ana Paula provavelmente nunca terão todas as respostas que merecem. E as 3.000 pessoas que ainda não sabem que foram traficadas vão continuar vivendo uma mentira. 5.000 bebês vendidos. 2.000 bebês deixados para morrer. 7.000 vidas destruídas ou apagadas. E 0 condenações. 0 responsabilização. 0 justiça. Essa é a realidade mais brutal dessa história. Não apenas que aconteceu, mas que aconteceu sem consequências. Que os responsáveis nunca foram punidos. Que o sistema continua protegido. Que a verdade continua enterrada. Antes de terminar, preciso te dizer algo. Se você foi adotado entre 1950 e 1990, se sua certidão de nascimento lista um hospital psiquiátrico ou uma clínica que não existe mais, se suas datas de nascimento não batem, se você tem qualquer razão para suspeitar, investigue. Procure a Associação de Busca por Origens. Faça testes de DNA. Peça seus registros médicos. Não porque descobrir a verdade vai ser fácil, mas porque você merece saber, porque sua mãe biológica merece ser lembrada, porque cada pessoa que descobre e fala sobre isso torna mais difícil isso acontecer de novo. Essa é a história mais difícil que já contamos no Asylum Brasil. Porque diferente de prédios abandonados e mortes do passado,
Essa história tem vítimas vivas. Pessoas que estão aí fora, vivendo suas vidas, sem saber que suas origens foram roubadas. Se você conhece alguém que pode ter vindo desse sistema, compartilha esse vídeo. Se você trabalha com adoção, com assistência social, com saúde mental, fique atento, porque o padrão ainda existe e pode estar acontecendo agora. 5.000 bebês, 7.000 vidas, zero justiça. Essa é a história que o Brasil não quer que você saiba. Mas agora você sabe. E não pode desconhecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essas histórias precisam ser contadas, essas vítimas precisam ser lembradas. E esse sistema precisa ser exposto. Até o próximo vídeo. E lembra, isso não é ficção. Isso é história. Nossa história. Silêncio. O choro de bebê retorna por um segundo. E para. Fim.